Padre que comandava uma das maiores paróquias de Guarapuava deixa a igreja após atuar ao lado da justiça na operação Sacrilégio realizada pelo GAECO e não ter respostas e soluções para os problemas apontados. Os católicos de Guarapuava, principalmente de uma das maiores paróquias da cidade, que é a paróquia de Santana, ficaram sabendo de última hora, no Natal, que o padre Ari Marcos Bona estaria se afastando do seu ministério. O padre estava insatisfeito com a mitra diocesana, isso devido à Operação Sacrilégio deflagrada pelo GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, que desencadeou essa operação em 2014 e teve nele um dos principais colaboradores da Justiça. A operação investiga a apropriação indevida de recursos do setor de obras da mitra. Padre Ari Marcos, no seu desabafo em sua página pessoal do Facebook, relata o texto de Mateus 18, 15 e 17. Se o seu irmão pecar, vai e mostra o erro dele, mas em particular, só entre vocês dois. Se ele der ouvidos, você terá ganho o seu irmão. Se ele não lhe der ouvidos, tome com você mais uma ou duas pessoas para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Caso ele não dê ouvidos, comunique à igreja. Se nem mesmo a igreja ele der ouvidos, seja tratado como se fosse um pagão ou um cobrador de impostos. Partindo dessas palavras, que são de Jesus, quero declarar as razões que sustentam essa difícil decisão. Abre aspas. A igreja, ponto. Pessoas próximas e que consideram aconselham-me a não fazê-lo. Peço desculpas, mas obserei o mestre que também pagou por não se calar e assumirei, se necessário for, as consequências do que escrevo a seguir, mesmo porque o que relato aqui já é de conhecimento público e da hierarquia da igreja, e constam nos meus depoimentos em processos do GAECO, UAB e Fórum. Sei que posso eventualmente responder à justiça dos homens, mas não quero ficar devendo à justiça divina. Padre Marcos então relata, de forma resumida, os fatos que o levaram a tomar essa decisão. Trata-se dos fatos ocorridos e que marcaram a diocese de Guarapuava nos últimos anos. Eu tomei conhecimento do que estava acontecendo quando estava indo para um retiro anual do clero em 10 de 3 de 2014. Um dos funcionários da diocese me pediu por SMS orações pelos funcionários, porque o clima estava muito pesado. Retornando do retiro, tivemos uma conversa, onde tomei conhecimento da delicada situação que exigia providências. No dia seguinte, conversei com esse funcionário, outros 2 da área administrativa e mais 2 padres. Na ocasião, nos aprofundamos na compreensão dos fatos e nos surpreendemos com os fortes indícios de práticas abusivas e diversas irregularidades, situações incompatíveis com as orientações direcionadas às paróquias pela administração central. Tratava-se de indícios fortes e irregularidades administrativas e financeiras através de notas e recibos frios, valores pagos pela diocese, não compatíveis com os praticados no mercado, contrato de trabalho não adequado às normas vigentes, abuso de poder e outros. Em conjunto, deliberamos em reunir mais padres e poucos dias após estávamos reunidos com 11 padres, mais os 3 funcionários, e nessa reunião os fatos foram reapresentados, que causou grande perplexidade quando decidimos por unanimidade procurar o bispo, dada a seriedade do que vimos e ouvimos. 2 dias após, estávamos o grupo todo com ele. Na ocasião se disse surpreso e que não tomaria nenhuma decisão sob pressão. Ocorre que, segundo o relato dos funcionários que nos pediram ajuda, os mesmos já haviam lhe enviado em dezembro do ano anterior uma carta de 9 páginas, contando o que estava acontecendo, e até aquele momento não obtiveram resposta. Apenas o clima no ambiente de trabalho se degradava. Um desses funcionários, relata o padre, era o contador, que tinha mais de 26 anos de trabalho na diocese. Uma era advogada e outra analista financeiro, detentores de grande conhecimento técnico. Após a conversa dos 11 padres com o bispo, esperávamos que houvesse alguma reação, atitude na semana seguinte, mas isso não aconteceu. E aí, ele relata vários outros detalhes da falta de ação, até que o assunto foi parar na justiça com a operação do GAECO. E o padre finaliza seu desabafo no Facebook, dizendo: tenho dificuldade de compreender porque tantos como eu viram e sabem de muita coisa. Confundem voto de obediência com subserviência, que beira a omissão, deixando de exercer a capacidade crítica questionadora que a formação filosófica e teológica nos facultou. Esquecem que padres e bispos são humanos e sujeitos a erro, e engodos por confiar e acreditar em pessoas que também são humanas e limitadas, e que igualmente são sujeitos a caprichos e preferências humanas. É isso que rompe a alma, fragiliza meu ser e que gera dor e sofrimento. Está faltando à nossa igreja autocrítica e humildade. A igreja se autodefine como santa e pecadora porque é uma instituição divina composta por seres humanos e eu não concordo que ela seja inquestionável, que não se possa perguntar ou pedir esclarecimentos. Alguns padres partiram desse meu sentimento, mas não foi o suficiente para provocar as mudanças necessárias. Tal situação possivelmente se instalou por falta de humildade e diálogo. Padre Ari se despede da comunidade agradecendo tudo que viveu durante os 25 anos de ministério recém-celebrado. Segundo ele, o bispo já foi comunicado da sua decisão há 40 dias.
Mas eu já estou triste há muito tempo, e até o momento consegui suportar, mas chegou o meu limite. Conto com a compreensão de todos e peço desculpas por sentimentos ruins que eventualmente